Gênesis capítulo 12, agora nós vamos continuar nosso estudo, mas nós temos que lembrar que agora o foco do livro inteiro vai mudar. A gente viu nos primeiros 11 capítulos 4 histórias. Falamos sobre a história da criação, falamos sobre a história da queda, do dilúvio, do julgamento de Deus e sobre Babel e a confusão das línguas. Agora, depois de entender essas histórias que ajudam a gente a entender nosso mundo, os problemas que a gente enfrenta hoje, sofrimento, pecado, toda a dificuldade que a gente tem na nossa vida hoje, nós entendemos isso por causa dos primeiros capítulos de Gênesis. Então era essencial aprender sobre isso primeiro. Agora em capítulo 12, o foco do livro vai mudar. Agora nós não vamos focar mais nessa ideia dessas histórias e como esse mundo veio existir como está hoje. Agora nosso foco vai ser completamente numa família. O foco agora em capítulo 12 é Abraão, e a gente vai ver de capítulo 12 até 25, o foco principal vai ser a vida dele. Depois a gente vai ver os filhos dele, né? Os descendentes de Abraão. Então, primeiro Abraão, depois a gente vai ver Isaac, que tem uma parte menor na história. Jacó vai ter uma parte grande, e Jacó vai ter 12 filhos que vão receber a promessa. Os 12, né, são as tribos de Israel. Só que o foco do livro de Gênesis vai seguir um desses filhos, que é José. E vai ser uma história interessante para a gente também. Então, agora nosso foco é uma família. É o relacionamento de Deus com as pessoas. A gente viu Deus se relacionando com pessoas antes, de outras formas. Mas aqui ele vai fazer uma aliança com Abraão, vai escolher ele e vai trabalhar na vida dele e depois na família dele, para mostrar quem ele é para o mundo através dessa família. Então, essa história é muito importante para a gente conhecer o coração de Deus, a forma que Deus trabalha. A gente vai ver fé, a gente vai ver os altos e baixos da vida, as dificuldades. A gente vai ver muita coisa legal aqui e vamos aprender muito sobre como Deus trabalha na vida de alguém aqui nessa história. Na última vez, nós paramos no final de capítulo 11. A gente não viu os últimos versículos, porque os últimos versículos aqui de capítulo 11 começam a história de Abraão. E eu queria deixar isso para a nossa aula hoje, porque a gente vai ver um pouco sobre quem Abraão era antes de receber esse chamado, de onde ele veio, como era a família. E a gente vai ver essa parte da história aqui em capítulo 11, antes de receber essas promessas para a vida dele. Então, só para saber, Abraão é uma das pessoas principais na Bíblia, talvez depois de Jesus, entre ele e Moisés, para ser os mais importantes na história. Ele é o pai da fé, né? Então, ele é muito importante, mas não só para os cristãos, mas também para os judeus e os muçulmanos, que eles vão olhar para ele como o pai para eles. Então, de 7 bilhões de pessoas no mundo, perto de 4 bilhões vão olhar para o Abraão como alguém importante para a fé deles. É muito interessante isso. Mais do que a metade do mundo olha para ele como alguém importante para a sua fé. Então, realmente, Abraão é alguém muito importante na nossa história e para a gente conhecer a história dele, para entender a religião, para entender Deus, para entender como Deus trabalha. E algumas pessoas vão olhar para ele de forma diferente, mas nós temos que ver o que a Bíblia fala, não só no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento, sobre a vida dele. Vai ser muita coisa interessante aqui nesses capítulos que a gente vai estudar. Vamos começar então o nosso estudo aqui em capítulo 11, em versículo 27. Vamos ler esses versículos sobre a família de Abraão, para tentar entender um pouco sobre de onde ele veio e quem ele é.
Então, versículo 27 de Gênesis 11. Essa é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Neor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Essa era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Muitos nomes difíceis que talvez não são tão importantes para a gente, mas eu queria ver um pouco sobre essa família, porque tem algumas coisas interessantes que nós precisamos saber sobre essa família antes de começar a nossa história. Abraão faz parte de uma família pagã. Ele está aqui nesse lugar de Ur. Ur é uma cidade, no tempo deles era talvez a cidade maior que existia. Era um centro de idolatria, tinha muitos ídolos, tinha templos para os outros deuses, e era uma das cidades mais ricas do tempo de Abraão. E Abraão cresceu nesse lugar com todos os ídolos, com toda a família que ia atrás de outras coisas, e ele foi separado para ter um chamado de Deus. Então é interessante saber um pouco sobre essa história para a gente entender que Deus entrou na história de Abraão. Foi Deus que veio até ele, viu algo no coração de Abraão e escolheu separar ele para ser essa família que Deus vai usar. Então, Ló junto com o seu pai, com seu sobrinho, e eles a promessa vai para o Abraão, mas eles vão sair juntos. Em Josué capítulo 24 tem um versículo que mostra um pouco mais dessa história para a gente entender melhor. Vamos ler Josué 24, versículo 2. E fala assim: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Então Josué, falando sobre a história da nação de Israel, ele mostra o início da história, o começo com Abraão. E o que ele falou? Ele falou que ele foi escolhido quando ele estava junto com esse povo que presta culto a outros deuses. Abraão fazia parte de uma cultura. Ele vivia no meio dessa cultura que pensa completamente diferente de Deus. E ele prestava culto a esses outros deuses junto com o pai, junto com a família, e esse era o estilo de vida dele. E é interessante que Deus apareceu e Deus falou com ele, chamou ele para sair disso e para ter uma vida diferente. No Novo Testamento nós temos coisas parecidas que nós temos que sair dessa vida e viver diferente. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, Paulo vai falar sobre isso, capítulo 1, versículo 9, e fala assim: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então Paulo, falando com os Tessalonicenses, ele falou a mesma coisa: saíram dos ídolos e voltaram para Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, Paulo vai falar sobre esses ídolos e ele vai falar que todo paixão, todo desejo mal, todo pecado é um ídolo em nossas vidas. Então, não é só essa ideia de ter pequenos deuses que a gente está prestando culto, mas tudo que a gente coloca no lugar de Deus em nossas vidas é um ídolo, e nós temos que sair dessa vida de idolatria e a gente tem que voltar para o lugar certo, que é relacionamento com Deus. E foi isso que Abraão fez e ele serviu como exemplo para a gente. Depois, em Atos capítulo 7,
tem um outro versículo que ajuda a gente a entender essa história, esse chamado de Abraão. Atos capítulo 7, e aqui Estevão está contando a história, é uma lição de história aqui, ele está fazendo uma pregação, mas ele volta para o início da história para fazer essa pregação, e Atos capítulo 7, versículo 2, Estevão fala assim: a isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Interessante isso, porque quando ele fala de Mesopotâmia, é Ur dos Caldeus que a gente viu, ele recebeu o chamado de lá e depois ele foi para Harã. Aqui em Gênesis, ele só fala que ele foi para Harã e vai falar sobre o chamado em capítulo 12 depois. Por que é interessante isso? Porque a gente lembra que capítulo 12, como a gente tinha falado de capítulo 11, vai entrar no meio de capítulo 11. Ele fala sobre essa genealogia, sobre Abraão, e depois ele vai focar mais no começo do capítulo 12 nessa história específica. Então, ele fala que ele recebeu o chamado quando estava em Ur, e depois saiu com seu pai e saiu com seu sobrinho. Mas Deus falou para ele que ele precisa deixar sua família, seus ídolos, esse estilo de vida, e ir para o lugar que Deus vai mostrar. Ele saiu, mas ele levou o pai junto e o sobrinho junto. É interessante isso porque sim, a gente vai ver a obediência de Abraão, o que Deus vai chamar ele para fazer, o que ele vai fazer, não é fácil, mas também a gente vai ver a dificuldade que ele teve de obedecer completamente. Isso é um encorajamento para nós, porque Deus chamou ele, e às vezes quando a gente olha para a história, a gente pensa, para ele foi fácil, ele simplesmente obedeceu, Deus chamou ele e foi, estava tudo certo. Mas ele era como nós. Abraão tinha dificuldade de obedecer também. Deus chamou ele para deixar sua família, para deixar toda a cultura que existia e para ir para esse lugar que Deus vai mostrar para ele. Ele saiu, ele foi, mas ele não obedeceu completamente. Obedecer é algo que nós temos que aprender a fazer, e a gente nunca vai fazer perfeitamente na primeira vez. Então, quando nós não fazemos perfeitamente, nós temos que ter graça com a gente mesmo. A gente tem que saber que às vezes não vou fazer certo, mas Deus vai continuar sendo fiel comigo. Deus não vai esquecer de mim só porque eu tenho dificuldade em alguns momentos. É uma coisa que nós vamos ver muito na vida de Abraão. Ele obedece, ele tem fé, ele tem um coração para as coisas de Deus, mas ele também vai ter muitas dificuldades de continuar obedecendo e fazendo a vontade de Deus na vida prática. Então, bem interessante isso. Então, ele está com a família, saiu desse lugar, foi para Harã, e aqui a gente vai ver o chamado de Deus, as promessas de Deus para a vida de Abraão. Então, capítulo 12, vamos ver os primeiros versículos aqui e ver um pouco sobre o chamado de Deus para a vida do Abraão. Gênesis 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então nós temos essas promessas aqui para a vida de Abraão. A primeira coisa é o mandamento, o que Abraão precisa fazer. Deus fala para ele que você tem que sair da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Ele saiu da terra, saiu da casa do pai, mas levou o pai junto. Então ele obedeceu em parte, né? Ele obedeceu, mas não obedeceu completamente. Mas Deus não vai abandonar ele. Deus é fiel mesmo quando nós não somos. Nós não somos fiéis. Nós temos nossos altos e baixos. Nós temos momentos que a gente tem muita fé
E temos momentos que a gente vai cair, mas Deus é sempre fiel. E aqui a gente pode ver isso, que Deus está ajudando Abraão a crescer na fé, para ele poder confiar em Deus. Então ele saiu da casa, saiu dessa terra, mas ele está junto com umas partes da família até a morte do pai dele. Depois que o pai dele morreu, ele realmente foi e obedeceu completamente. Esse mandamento não é um mandamento fácil. Você vai sair do lugar que você conhece e você vai para um lugar que depois eu vou mostrar para você. Como que o Abraão vai preparar para essa viagem? Como vai ser isso para ele, que ele vai ter que sair de tudo que ele conhece e tudo que ele tem, e ele vai ter que ir para um lugar que Deus depois vai mostrar para ele? Como que ele nunca viveu pela fé, ele nunca abriu mão dessas coisas antes, ele nunca teve que submeter dessa forma. Ele está aprendendo e Deus tem graça porque ele está tentando. O que nós não podemos fazer é fechar nosso coração e falar: isso eu não posso fazer, não vou nem tentar. Isso não é a vontade de Deus. Quando nós tentamos, quando nós colocamos nosso coração para fazer o que Deus pediu, Ele vai ter graça quando a gente não faz perfeitamente. Então, Abraão faz, mas ainda está com dificuldade. O pedido de Deus é um pedido muito difícil e ele está tentando fazer, então Deus vai estar trabalhando com ele nesse processo. Depois, Deus vai falar sobre a parte dele. Ele pediu algo do Abraão, mas o que Deus vai fazer é muito mais. Ele fala aqui em versículo 2: farei de você um grande povo e o abençoarei. Então ele fala, tornarei famoso seu nome e você será uma bênção. Então ele fala que vai abençoar ele para ser uma nação. Essa pessoa que agora é só uma pessoa, ele nem tem filhos ainda, é ele e a esposa, é um casal. E Deus fala que vai ser esse grande povo, ele vai ser abençoado, ele vai ser famoso, e através dele, Deus vai abençoar todos os povos da terra. É uma promessa grande para quem não tem filhos. Mas Deus está prometendo para ele um lugar. Essa promessa de uma terra vai ser repetida muitas vezes para ele e para os filhos. Deus está prometendo para ele que vai ser uma nação, que é algo que a gente vai ver depois, né? Nesse livro de Gênesis, quando terminar esse livro, era uma família ainda. Mas quando começa o livro de Êxodo, depois de 400 anos em Egito, vai ser uma nação. Vai de 70 pessoas para milhões. 600 mil homens e mais as mulheres e crianças. Então, provavelmente 2 milhões, talvez, de pessoas na nação de Israel depois de 400 anos. Então, realmente vai acontecer o que ele prometeu. Ele vai abençoar a vida de Abraão. Abraão já é rico, temos que entender isso. A promessa é para ele ser mais abençoado ainda, mas ele é rico. A gente vai ver em capítulo 14 que ele tem 318 homens que podem ir para a guerra. Então, se ele tem 318 homens que podem ir para a guerra, tem todas as esposas, tem todos os filhos. Se a gente pensar, vamos só imaginar que ele tem 300 e poucos homens, tem mais 300 e poucos mulheres, que são as esposas, e se cada um desses homens tem 2 filhos, eles são mais de 1000 pessoas que tem que viajar para cada lugar. Toda vez que ele vai sair, ele está indo para um lugar que ele não conhece. Ele é muito abençoado, mas ser abençoado faz ele ter mais dificuldade de obedecer. Porque agora ele tem que obedecer e acreditar que Deus vai ser fiel com ele, cuidando de todas essas pessoas. Mas Deus fala aqui que ele vai ser mais abençoado ainda. Deus vai cuidar dele quando ele fala de amaldiçoar quem amaldiçoar o Abraão. Ele está falando de cuidado. Deus vai estar com ele, Deus vai cuidar dele, Deus vai ser a proteção para ele quando vem dificuldade. E ele fala: e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados.
Isso, quando ele fala isso, ele está fazendo a referência de abençoar o mundo através do filho, do descendente dele, que foi prometido em Gênesis 3,15. A gente viu que Deus já falou sobre um filho que vai nascer da mulher, da semente da mulher, que vai ser o filho de promessa que vai esmagar a cabeça da serpente, que nós sabemos que é Jesus. Aqui, essa promessa para abençoar todos os povos da terra, através dele, essa mesma promessa, em Gálatas capítulo 3. Desculpa, a gente está indo rápido hoje, porque tem muita coisa para falar aqui nessas promessas. Gálatas 3:8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Aqui em Gálatas capítulo 3, Paulo mostra para a gente que essa promessa de Gênesis 12, de abençoar todos os povos da terra, ele está falando sobre Jesus. Paulo nos ensina isso. Essa promessa aqui é uma promessa sobre o Messias que vem para abençoar o mundo inteiro, que traz esperança para todos, não só essa nação, não só a família de Abraão, mas para todas as nações. Então, aqui a gente pode ver a promessa de Deus, que é a terra, a nação, de ser abençoado e de trazer esse filho que vai salvar o mundo. Então são as promessas de Deus para a vida de Abraão. Vamos continuar essa história. Abraão vai falar para Ló que Deus tinha falado para ele, que ele vai ter que ir para algum lugar que ele não sabe, mas vai ter que sair de Harã. E eles vão para Canaã, eles vão na direção de Canaã. E Abraão aqui foi falado que ele tem 75 anos de idade. Isso vai ser interessante porque ele vai ter que esperar 25 anos para receber esse filho. Deus prometeu para ele que ele vai ter um filho. Ele vai demorar 25 anos, ele já está com 75. E ele vai ter um filho só com 100 anos de idade. E a esposa dele vai estar com 90. Deus vai esperar ser impossível para dar para ele a promessa, mas Deus vai ser fiel. Deus não vai esquecer das suas promessas. Então, eles vão sair, eles vão na direção de Canaã, como Deus falou, e ele fala sobre esse lugar que eles chegaram, no versículo 7, que eles construíram um altar. É bem interessante que ele vai mostrando que Abraão quer depender de Deus, ele volta a focar em Deus o tempo todo, ele construiu um altar, ele quer lembrar que foi Deus que levou ele, foi Deus que foi fiel com ele colocou a tenda, ele está vivendo em tendas esse tempo todo, não tem a vida mais confortável, e depois, de novo, no versículo 8, ele construiu um outro altar. Ele fez esse altar para lembrar a fidelidade de Deus, e ele continuou a viagem. Depois, em versículo 10, a gente começou essa história legal, com as promessas de Deus, com o cuidado de Deus, mas, de novo, não é sempre bom. A gente não sempre... Só porque você recebeu um chamado de Deus, não significa que vai ter uma vida fácil, que tudo vai acontecer como você quer. Abraão tem que crescer. Nós estamos vivendo um processo com Deus que nós temos que crescer. E aqui Abraão vai para o Egito, é interessante, o versículo 10 fala, houve fome naquela terra. Ele está obedecendo à vontade de Deus, ele está seguindo o que Deus falou para ele chega nesse lugar, e no lugar que ele foi, tem fome na terra. Quando nós estamos obedecendo à direção de Deus, vai ter dificuldade no caminho também, e a gente vai ter que ser fiel mesmo quando tem dificuldade. Lembra que Deus tinha falado que vai cuidar dele. Ele precisa confiar, mas ele tem dificuldade de confiar ainda. Tem todas essas pessoas, ele tem muita responsabilidade e foi difícil ele confiar. Então a fome foi bem difícil, então ele decidiu ir para o Egito para sair dessa dificuldade. Deus não tinha chamado ele para ir para o Egito, mas ele foi mesmo assim. E indo para lá, ele falou para a esposa, a Sara, aqui é Sarai ainda, porque vai mudar o nome dela. Ela era uma mulher muito bonita, fala aqui em versículo 11.
ela está com 65 anos de idade aqui, só para lembrar. Mas ela era muito bonita. E o Abraão tem medo por causa da beleza dela. Ele pensa que alguém vai matar ele para poder casar com ela. Então ele tem medo e ele fala em versículo 12: quando os egípcios a virem, dirão: essa é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Esse é o nosso pai da fé. O nosso pai da fé, ele está falando para sua esposa, para falar para todo mundo que é sua irmã, porque ele tem medo de morrer. Nós queremos pensar sobre um herói da fé como o grande herói que vai entrar para salvar sua esposa e ele vai cuidar dela e não vai deixar nada acontecer com ela. Ele tem medo da sua própria vida, ele não quer morrer, então ele fala para ela mentir para proteger a vida dele. Ele precisa crescer ainda. Se você está no processo de crescimento, não precisa ter vergonha. Todos nós estamos nesse processo. Faz parte. Abraão, nosso herói da fé, ele viveu esse processo também. Falou que sua esposa era sua irmã. E depois o rei dos egípcios queria casar com ela, achou ela bonita. E ele levou ela para poder casar com ela. Provavelmente ficou um tempo separada para poder casar. E nesse tempo Deus protegeu, Deus puniu a família de Faraó, dos egípcios, e por causa disso ele entendeu que essa mulher era de Abraão. Deus cuidou de Abraão, o Faraó acabou devolvendo ela, deu presentes para ele também, abençoou ele. Mesmo ele fazendo tudo errado, ele saiu abençoado. Deus protegeu mesmo quando Abraão fez errado. Nós temos que ver isso sobre Deus. Eu vou fazer errado muitas vezes. Eu não posso continuar fazendo errado sem desejo de mudar. Eu preciso ter o desejo de ser diferente, de viver o processo. Mas eu não posso pensar que esse processo vai acontecer sem dificuldade, sem ter altos e baixos. A gente vai ter que viver cada momento e continuar olhando para Deus. Deus é fiel, eu não sou. Abraão, ele está crescendo. No capítulo 22, nós vamos ver algo na vida de Abraão que não acontece em outro lugar na Bíblia. Na verdade, acontece mais uma vez com Jesus. Um pai vai entregar seu filho para morrer. Jesus vai ser igual. Deus vai entregar seu filho. Vai ser uma imagem de Jesus no Novo Testamento, mas o que nós temos que saber é que capítulo 22 não acontece no começo da história. Ele teve que viver esse processo para aprender a confiar em Deus, e esse processo não é um processo fácil. Ele teve que cair algumas vezes, ele teve dificuldades, mas ele continuou voltando para o Senhor o tempo todo. E é isso que a gente pode aprender aqui no capítulo 12 sobre Abraão. Tem muitas coisas legais nessa história, a gente vai ver muito mais, mas esse foi o primeiro capítulo falando sobre as promessas e a primeira parte da história de Abraão. Depois a gente vai ver mais no capítulos 13 até 25. Então volto depois para a gente ver mais. Deus abençoe.